Ótima tarde para todos, para essa live deliciosa que a gente vai fazer agora junto com a Leila, que é uma linda que trabalha com a essência. Ela ama o que ela faz e é muito daquilo que eu venho trazendo para você sempre por aqui, né? Então seja bem-vinda, Leila, você e os seus seguidores, né? Eu sei que esse horário é meio complicado para as pessoas entrarem, mas de qualquer forma a gente pretende deixar salva essa live, porque o trabalho da Leila é realmente inspirador e a história dela mais ainda, né? Então por isso que o trabalho inspira tanto, na verdade, porque ela conseguiu unir esses dois universos. Então é isso que a gente vai agora contar um pouquinho para vocês, essa história linda da Leila. Deixa eu só encontrar ela aqui para poder chamá-la para participar comigo. Leila, me manda uma solicitação para entrar. Mas eu vou tentar te chamar aqui também. Oi, Polly! Que prazer Que estar aqui. delícia! Prazer todo meu. A Leila já é uma... Desde que eu descobri a Leila que eu fico pentelhando ela. Pelos directs da vida, a gente vai conversando. Eu fico, Leila, que encanto, que dia que eu vou ter minha boneca. Meu Deus, coisa mais linda. Ai, que lindo esse trabalho, é a coisa mais linda. Seja muito bem-vinda. Para mim é um privilégio ter você ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papinho aqui nesse chá da tarde, né? Que eu chamei de chá com essência, porque não podia ser de outra forma. Eu sou apaixonada por marcas que trazem uma identidade, uma história, que tem um porquê por trás muito grande e um para quê, e é isso que você faz com o seu trabalho. Então, seja bem-vinda. Conte um pouquinho sobre quem é a Leila. Obrigada, quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que eu amo tanto. Não me canso e nunca me cansarei de falar. Bom, a Leila, eu não tenho, eu não sei lá, é difícil a gente falar da gente, né? Sou mãe. Vou começar pela melhor parte da Leila. Sou Mãe de dois lindos, que nem eu, né? Você tem dois meninos, não é? Dois meninos lindos. Tô casada com o Léo. E tô me descobrindo como comunicar com o mundo, assim, sabe? Como me expressar, como colocar a Leila pro mundo, sabe? Tô nessa caminhada, porque é uma caminhada, né? Quando a gente começa essa busca do autoconhecimento, eu acho que é uma estrada sem fim, né? Porque quanto mais a gente vai, mais a gente vai. Exatamente. A gente vai descobrindo outras coisas que a gente não tinha visto e vai se construindo mesmo. É um processo, né? E um processo lindo. Acho que você travou um pouquinho, Leila. Gente, a Leila tá travada para vocês, me dê um ok. Para mim travou, travou até os comentários, né? Os comentários estão aparecendo. Vamos esperar um pouquinho para ver se a conexão da Leila volta. A Leila tá voltando, gente. Pronto, caiu, né, Leila? Voltei. A conexão é conexões, faz parte. Eu falo, outro dia eu brinquei com as meninas aqui que é assim, a gente não é Faustão não, sabe? Mas a gente tenta fazer ao vivo. Exatamente. O importante é que a gente não desiste também, não. E vai. Uma hora sai, não tem jeito. Vai. Me conta um pouquinho, antes do seu trabalho com as bonecas, qual que é a sua formação, profissão, o seu trabalho por trás disso?
Eu sou formada em gestão comercial, sempre trabalhei na área da moda. Atualmente, ainda tenho uma parte da minha profissão que é voltada para essa área como compradora. E sempre a minha jornada profissional sempre foi no varejo da moda. Até, Da área da moda mesmo. isso. Até pouco tempo atrás. Era só isso. Até outubro do ano passado, sempre foi isso. Há 21 anos já. Nossa, muito tempo, que delícia. Muito tempo, comecei. E como? Comecei Muito tempo. E me conta um pouquinho, e conta para todos nós aqui, um pouquinho desse processo de como que entrou o artesanato, e especialmente o artesanato das bonecas, né? Como que nasceu dentro de um abraço. Já sei um pouquinho da história, mas é sempre tão inspiradora que é bom escutar de novo. Ai, delícia, eu amo falar. Como nasceu dentro de um abraço. Então, Polly, esse processo, dentro de um abraço, ela não nasceu sendo o que ela é, né? Foi um espaço assim, que eu encontrei no momento da vida em que eu precisava colocar para fora o que eu estava sentindo. E eu nunca fui muito boa assim com a comunicação verbal, sabe? Eu acho que eu me embolo. Eu penso uma coisa, eu falo outra. E aí eu falei assim, e aí eu comecei a sentir essa necessidade, sabe? Eu sempre fui melhor assim com a caneta, por exemplo. Eu sempre escrevi muito bem o que eu penso, mas na hora de falar não sai exatamente. E aí eu comecei a sentir que algo na minha vida precisava ser preenchido, sabe? Eu estava assim numa fase muito gostosa, né, com os meus filhos, no trabalho tudo bem, mas tinha um buraquinho que precisava ser mexido, assim, tinha um lugarzinho de sombra que precisava de luz. E um pouco antes de eu começar esse processo, foi por acaso que eu mexi com arte manual, sabe? Eu queria um boneco para o meu filho mais velho. Eu engravidei quando o Gael tinha 1 aninho. Nós engravidamos do Ravi. E aí eu precisava, falei assim, eu quero fazer um boneco para preparar o Gael para a chegada do irmãozinho, porque ele era muito bebê, né? 1 aninho. E eu queria um boneco Waldorf. Para ele pudesse entender e elaborar esse processo também. Exatamente, trabalhar esse processo com ele. Então eu queria um boneco Waldorf, né? Por causa de toda a pedagogia que é envolvida. E eu comecei a procurar esse boneco aqui em Belo Horizonte, eu não achava o boneco. Daí eu falei assim, a gente vai pra internet, né? Google. Daí eu falei, vamos ver como fazer um boneco. Aí fui atrás de aprender como fazer um boneco Waldorf. E foi aí que foi meu primeiro contato, assim, que mexeu comigo, sabe? Eu fiz o boneco, comprei um projeto costurado e fiz a construção do boneco. Fiz a aula e fiz a construção do boneco. E aquilo mexeu comigo de uma forma, assim, que eu fiquei muito mexida. Mas não tive tempo muito de aprofundar. Nem de elaborar o que tinha mexido. Você sentiu, mas não conseguiu nem elaborar o quanto isso tinha mexido, né? Imagina, né? Um filho de 1 ano, grávida, trabalhando, não dava nem tempo. Fiz o boneco. Não era a hora. Tudo bem, nada certo. Fiz o que precisava ser feito. E deixei. E aí depois, já com a vida mais no lugar, o Gael maiorzinho, o Ravi também maiorzinho, essa coisa que começou lá atrás voltou forte, sabe? E aí eu fui fazer terapia. E na terapia, não foi proposta da terapia, mas junto com a terapia, eu comecei a pensar que eu queria algo manual para me ajudar no processo que eu estava vivendo. E foi assim que eu comecei a estudar sobre bonecas de pano. Fiz inúmeros projetos. Eu tenho inúmeros projetos inacabados aqui, né? Porque eu começava a fazer e falava, não é essa boneca. Aí... Agora não. Não é essa que fala comigo. Aí eu fazia outro projeto. E fui testando vários projetos até chegar numa boneca que tipo assim, que vibrasse diferente no meu coração, sabe? E aí eu comecei... Aí eu fiz a minha primeira boneca, assim. A primeira boneca que mexeu comigo. E essa história com as bonecas nasceu muito da sua história com a sua infância, né? Com a sua questão da sua mãe e das suas mães, né? Que é mais de uma. Opa, caiu aqui. Peraí. Não tem problema, não. Soltou aqui no suporte. Sim. Eu não sabia. E a beleza disso, assim, você começou de um processo terapêutico de autoconhecimento mesmo, e de elaborar algumas questões que você precisava ainda revisitar, né, na sua história.
E não por acaso, porque nada é por acaso, essas bonecas ganharam muita vida, né? Nossa! Não só a vida na sua história, mas vida de outras histórias e muito mais visibilidade do que esse trabalho, por exemplo, que você já faz há 21 anos, que deve fazer com toda excelência e cuidado, porque a gente sabe da sua dedicação com as bonecas e isso é seu, da sua essência. Mas olha como que, e é o que eu sempre falo, assim, que trabalho com marcas e estou associando muito com essa questão do autoconhecimento, que muitas vezes, se você tivesse começado a fazer as bonecas pensando em comercializá-las, em fazer delas um sucesso, mas sem trabalhar essas questões, sem ter toda essa história, esse contexto por trás, talvez você não teria alcançado, eu acredito que não teria alcançado tantas pessoas como esse outro caminho inverso que você fez. Que foi umas bonecas, primeiro para dentro desse abraço que é seu, um abraço que você precisava receber, né? Para que através disso outras pessoas pudessem se conectar com essa história e falar assim, eu também preciso desse abraço. Eu também preciso de olhar para essa história, eu preciso também dessa boneca, ainda mais mulheres, né, que gostam de boneca. E eu te contei essa história porque eu tinha uma boneca de pano, que era a Elsa, minha bonequinha preta, e que ela era esse símbolo de conexão com o meu universo de expressão. Sempre fui muito falante comunicativa, né? A comunicação faz parte de mim, mas essa boneca era aquele momento de intimidade que eu precisava desabafar, de colo, de abraçar, de ter esse carinho que muitas vezes a minha mãe não sabia como expressar e que eu precisava tanto dele. Então essa boneca me fez muita falta nisso. Quando eu vi a Suzy, eu falei, gente, é isso, né? A gente é um símbolo desse afeto, desse abraço, dessa história. E assim como eu me encantei, eu tenho visto que cada vez mais isso tem acontecido na sua vida. E como é que tá sendo isso para você? Tô aprendendo. Porque eu não imaginava. Eu não imaginava. Eu me lembro, assim, eu sempre fui muito reservada, sabe? E quando eu comecei esse movimento, eu precisava gritar o que estava aqui dentro, sabe? Não dava para ficar calado. E aí eu comecei eu tinha uma outra página que eu não fazia nada nela. E quando eu comecei a fazer, eu fazia coisa falando sobre o meu trabalho de moda, com moda. Sim. E aí eu comecei a fazer isso lá, junto com o processo de começar a fazer as bonecas. E aí eu queria mostrar as bonecas, eu queria falar das bonecas lá. E aí não dava muito ibope, sabe? Aí eu falava assim, aí um dia eu tava conversando com uma amiga, e eu falei assim, ai amiga, e contando pra ela, né, do processo que eu tava vivendo, eu ainda não entendia, não tinha noção nenhuma, assim, do que era o boneco na minha vida, mas eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Dentro de você, sim. E aí eu falei com ela assim, eu falo de moda, eu falo eu era muito falava assim de como fazer moda sustentável, como fazer render e tal. Isso dava muito, as meninas gostavam muito, engajavam muito com esse assunto. E aí quando eu colocava de boneca, ninguém. Não era o público, né? Aí a minha amiga falou assim, eu falei para ela assim, mas eu quero falar mais de boneca e menos de roupa, sabe? Era aquele momento, ela falou assim, ai amiga, por quê? Não é, esse público geralmente não é um público que está muito ligado com esse processo. Por que você não faz uma página só de boneca? Que aí você fala, você vai encontrar a sua tribo lá. Eu falei assim, pode ser. E, tipo assim, ela me deu ideia, no dia seguinte eu criei a página. E não tinha ninguém, mas eu ia lá e era meu processo, né? De terapia. Sim. Então eu ia lá e falava Exato. pra ninguém. Escrevia pra ninguém. Isso, ótimo. Excelente. Mas aconteceu que as pessoas que começaram a chegar lá conectavam com isso, sabe? E aí a página nasceu assim muito natural e de forma muito fluida, porque não tinha e ainda não tem essa obrigação de volume, sabe? É um espaço Sim. onde eu me sinto bem para falar disso. E aí... E que você trabalha a sua marca, que é uma coisa que eu falo muito, e ainda existe uma cobrança muito grande nessa questão de marketing. Você trabalha com moda, você também sabe desse lado, de a gente mostrar quem a gente é, de ter um estereótipo, né? E moda também tem muito isso, assim, que também é uma forma de expressão. Sim. Mas às vezes a gente tem que se encaixar numa caixinha que não nos cabe. Né? E a gente acaba se apertando para caber nessas caixinhas que a sociedade e os padrões e todo mundo cobra. Uhum. Então, no marketing, muita gente chega para mim
com essa expectativa de número de seguidores e muito presa nesse resultado. Sim. De que tem que rentabilizar, e a gente sabe que, óbvio, que todo negócio precisa de lucro, né? Mas quando a gente volta esse olhar totalmente para esse resultado, sem pensar no processo, sem sentir o processo, sem entender esse porquê, a gente fica muito refém de algo e vai frustrando, e vai entristecendo, né? E vai trazendo um monte de questões, ainda mais para as mulheres, que a gente já tem tarefa de maternidade, de dona de casa, de esposa. E se a gente se cobrar isso, a gente se frustra e se atropela no caminho. Sim. E por fim, a gente não sabe quem a gente é. Então, o que eu falo de marca com essência é esse universo que é isso que você fez. Você não tinha essa intenção, as bonecas não nasceram para serem comercializadas. A história e a página também não. Era um processo seu de expressão para o mundo, de se encontrar, de uma identidade, né? Eu acho que você estava buscando esse seu lugar no mundo mesmo. Exatamente. Quem eu sou e cadê esse meu cantinho, que é o que a gente estuda muito em constelação. E é esse o lugar que a gente tem mesmo que encontrar, porque a gente acaba sendo muito fruto dessa história que a gente viveu. E por mais que a gente elabore muito bem as histórias e as questões, né? E você teve um processo para elaborar tudo que te aconteceu de uma forma positiva, como é hoje. Claro que tem pontos que doem, como todo mundo tem, e óbvio. Mas, assim, é muito... Para chegar nisso tem um processo, né? Um processo. E aí, contar isso, você gera a conexão que as pessoas precisam. Sai daqueles perfis que é por que seguir a Leila e por que se conectar com dentro de um abraço e não com tantas outras lindas artesãs que tem por aí, né? Com bonecas também incríveis. Mas existe um público e algumas pessoas que precisam dessa história, dessa verdade. De olhar e falar assim, olha, por trás dessa boneca tem uma história. Ontem minha sogra foi na sua página e ela começou a me mandar mensagens assim, que história é essa? Eu falei, mas você viu o vídeo? Eu vi todos várias vezes. Aí eu falei, mal sabe você que já tem um tempão que eu faço isso e eu choro a cada vídeo. De novo. Assim, não tem como não se emocionar e não se encantar com essa beleza. Porque é isso, sabe? É isso que eu acredito que funciona como marca, assim. E se alguém que está aqui ainda tem alguma dificuldade com marca, com se encontrar... E eu sei que o caso da Leila, isso não era para rentabilizar. E eu sei que muitas vezes as nossas marcas, como a minha é o lucro que a gente tem. Ela tem um fim financeiro, sim. Esse objetivo. Mas ela vai ser muito mais rica e o processo vai ser muito mais leve, mais gostoso, quando a gente consegue ter uma conexão de quem a gente é junto com isso, né, Leila? Porque para você vira um prazer fazer esses vídeos. E olha que você falou que você tem dificuldade para falar, né? Para se expressar. E não parece isso de forma alguma em nenhum vídeo. Porque eu acho que é tão de dentro que fica mais leve, Exatamente. Né? Conta um pouquinho isso. Exatamente. Se botar um roteiro na minha mão para eu poder seguir, eu me perco. Quando eu converso com as meninas, que eu falei assim, vou experimentar fazer live, né? Fiz 2 até hoje. Mas aí eu sou assim, se eu começar a ler aqui, você se perde. Me perco toda. Então eu preciso, tipo, ó, tô conversando, eu vou só conversar. Vou ler, eu vou só ler. Eu tô conversando. Mas como é algo que é realmente de dentro para fora, aí flui, sabe? Flui. A palavra é essa, flui. Porque é isso, é o que é, sabe? E também, Polly, você comentou aí sobre essa dificuldade que a gente tem às vezes quando o negócio ele já nasce como um negócio com a necessidade de a gente rentabilizar, porque tem todas as preocupações, né? Eu tô achando... A minha tela tá escura para você? Tá não. Tá não, porque tá para mim tá escuro. Mas tá bom, então. Quando a Dentro de um Abraço virou a empresa, essa foi uma grande preocupação para mim, sabe? Porque quando vem a responsabilidade, né, de números e de resultado, a chance da gente se perder no meio do caminho é muito grande. Então, essa foi uma grande preocupação que eu tive. Porque para mim é nítido e é claro que é o que é pela forma como nasceu. Exatamente. Então, o grande desafio é eu não me perder no meio do caminho. Porque senão eu vou perder todo esse caminho valioso para mim, sabe? Para minha evolução como pessoa.
E aí, assim, passa a ser desafio também. Então, enquanto alguém tá com esse desafio, já começa com esse, né, do resultado e tudo, para mim também hoje é esse desafio. Só que eu andei esse caminho de entender de como ela nasceu, de como foi construído. Mas é o desafio igual, sabe? De manter esse caminho. Porque eu acho que até Sim. muita gente, principalmente no meu meio, que é o meio da arte manual, elas nascem com a essência, começam a fazer Sim. a arte manual porque amam aquilo. E É. aí, no meio do caminho, veio essa pressão do resultado, tudo, e aí passa o que era um prazer, um hobby, uma coisa que te tira de um ponto A e põe num ponto B, ele deixa de existir, sabe? E começa a virar um fardo muitas vezes. Então aquilo que era prazer, né, que te conecta, que te reconecta com você mesmo, passa a ser um problema. E aí a gente cai aí a gente cai no mesmo, né? E cai num lugar comum, né? Que aí tem vários. E aí se torna, você tem que ter a necessidade de criar um novo hobby e um novo processo terapêutico, né? Para você se aliviar, para você relaxar, para ser gostoso, para você colocar ali afeto, né? Porque as suas bonecas, o que eu acho rico, assim, é todo um processo de riqueza que 1 hora para conversar é pouco, assim. Mas desde a história de todas as bonequinhas que você fez, dessas primeiras que são da sua história, né? Da sua família, das pessoas dessas mulheres que te acolheram nesse processo. E tem também a questão do afeto, porque você não tem essa pressa para fazer, então foi um processo que você curtiu fazer cada detalhe e que você tem trazido para as bonecas quando você decide comercializar algumas, né? Eu lembro de você falando que ia fazer o site, vou colocar o site, vou disponibilizar algumas. E é sempre um sucesso, porque sempre tem alguém que se conecta. Mas só é lindo desse jeito porque tem uma história, né? E aí sempre alguém se conecta com aquela, igual tem aquela menina do barquinho, né? Que você colocou e ela pediu um outro, mas acabou que ela ficou com os dois, Olha, com as então duas você tá aqui bonecas. desde o comecinho, né? Desde o começo, tá vendo que eu lembro de todas as histórias? Então, assim, é lindo de ver que tem muito. E eu abraço, né? Assim, os vídeos que você faz, e eu tenho certeza que não são vídeos para vender uma imagem. É você, assim, de abraçar e de curtir a boneca, porque você consegue ver o valor e a beleza que tem aquilo, porque teve para você. Você experienciou isso, né? Então, colocar na caixinha com aquele afeto. E aí, quem recebe a boneca não é uma boneca que conta uma história, que conecta com aquilo. É uma boneca que também tem uma energia de amor. Porque eu acredito muito nisso. Assim, a intenção de todo o processo de feitura dessa boneca é rico em amor, em doação, né? E no seu carinho. E na escolha de cada detalhe, porque você vivenciou isso antes. O que eu acho legal é isso. Quando a gente ama o que a gente faz, e quando a gente também trabalha esse autoconhecimento em nós, e que a gente sabe de onde a gente veio, das dores, das superações que a gente teve, daquilo que a gente ainda não conseguiu superar, mas que a gente está se preparando para isso, né? Daquilo que a gente nem imagina que a gente vai viver, mas vai viver um dia. Então, assim, quando a gente está nesse processo disso, a gente consegue entregar muito valor para o outro, que não é o valor do dinheiro que custa aquilo, é o valor da beleza. E quando a pessoa recebe, ainda que seja um produto caro às vezes, que não sei, que você encontra mais barato ali, mas aquilo tem um valor que é só aquilo que tem, né? E eu acho que essa que é a beleza, assim. Eu vejo o seu site, às vezes você fala, não tem boneca agora, as pessoas pedindo e tal, não tem. Mas é isso, assim, não é porque é escasso, porque também tem esse gatilho de escassez que é tão falado no marketing. Mas não é isso. É porque você prioriza esse processo. Agora a marca virou uma marca, né? Ela foi para esse comercial, mas existe um processo que você respeita. E é assim, isso é essencial para que ela continue sendo uma marca de essência, né? Quando você escolheu esse nome dentro de um abraço, também depois me conta, pode falar o que você ia falar, mas depois conta um pouquinho desse nome, que é o nome mais lindo. Tá. Eu queria contar mesmo, era da história do abraço, como surgiu. Quando eu descobri o significado das 3 primeiras bonecas, eu parecia, eu me sentia como um leão preso uma leoa presa numa jaula.
Quando eu descobri que era aquilo, eu falei, meu Deus, agora eu preciso fazer as outras. Porque aí na hora que eu, tipo assim, virou uma chave dentro de mim, sabe? Na minha cabeça, no meu coração. Antes você não tinha pensado em fazer outras, né? Não. Essas 3 primeiras eram você e sua mãe, não era o processo? Eu fiz uma primeira, ficou um tempão sem roupa. Ela ficou aqui, eu não entendi. Eu olhava pra ela, meu coração sentia uma coisa muito gostosa. E você não sabia que era você? Não sabia. Aí foi logo que eu voltei pra terapia. Aí eu fiz uma bonequinha pequenininha. Ela era diferente da primeira. Também ficou aqui, eu não sabia. E aí eu fui fazer a terceira boneca. E a terceira boneca demorou, eu chorei. Foi um processo muito longo pra mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E fui fazendo, mas fui fazendo, sabe? Era meu processo, falei, vai sair. A hora que a boneca terminou, que eu coloquei as 3 bonecas juntas, eu fui pra terapia, no dia que eu descobri, né? Fui pra terapia, falei da boneca pra minha terapeuta. Voltei pra casa e coloquei as 3 juntas. A hora que eu coloquei as 3 juntas, eu falei, caramba. Aí eu compreendi. Aí o insight, né? Aí eu compreendi. Aí a hora que eu compreendi, eu falei assim, aí me veio todo assim, todo o meu passado. Eu falei, agora eu preciso revisitar meu passado e fazer uma boneca para cada momento. E aí, quando eu comecei a me despedir dessas bonecas, eu precisava abraçá-las. Porque eu abraçava Porque que... devia ser muito difícil isso. Então, toda vez que eu olhava para as minhas que já estavam aqui, eu abraçava. Era natural, assim, eu sentia vontade de abraçar. Mas o momento de despedir, eu precisava desse ritual. E foi assim que nasceu esse abraço da despedida. Tanto que esses vídeos que eu faço do abraço, não é eu embalando a boneca. Depois tem o processo de embalar a boneca direitinho, sabe? Sim. É o processo da despedida mesmo. E eu abraço todas elas. Porque cada boneca que eu termino, assim, é muito real isso, sabe? Eu concluo alguma coisa dentro assim, do meu Em coração, você. sabe? Mesmo que você faça para alguém, tem um processo seu ali. Tem um processo meu, porque eu não fazia direcionada a uma pessoa. Isso de fazer direcionada a uma história é muito recente. Então, É novo, todas as bonecas que eu criava até maio desse ano, era assim, era de algum processo que eu estava sentindo, sabe? E aí, quando a boneca terminava, eu tinha certeza que tinha alguém para ela. Sabe aquela coisa assim, é meio maluco falar? Não, mas acontece. Quem ouve fala assim, gente, essa menina é doida. Mas eu tinha certeza. E aí, quando a pessoa vem e escolhe a boneca, aí eu concluo que realmente aquela boneca era para aquela pessoa. Porque sempre tem uma ligação, tem alguma coisa naquilo que também conectou com ela. E quando eu fui contando, olha, as minhas histórias, você perguntou do nome do Dentro de um Abraço. Então, um abraço surgiu assim, e o nome Dentro de um Abraço é porque a minha família, que eu, meu marido e os meus filhos, nós somos muito pegajosos, sabe? Nós somos da família do meu lado, assim. A gente se abraça muito, a gente se beija muito, é assim. Vem, dá um abraço, passa ali, dá um abraço. E na época, o meu caçula, ele tinha um jeitinho de vir correndo, ele vinha correndo assim, abraçava a gente, e eu perguntava para ele, onde que é o melhor lugar do mundo? Aí ele falava, ele não sabia nem falar abraço de um direito, sabe? É dentro de um abaixo. E aí... Ai, meu Deus, então é dele a expressão. É dele. Isso, o Ravi? Do Ravi. Ele abraçava a gente e falava, a gente brincava, tinha essa brincadeira aqui, nossa, onde que é o melhor lugar do mundo, sabe? E aí, quando também eu abraçava eles, eu falava, gente, o melhor lugar do mundo é aqui, ó, dentro de um abraço. E aí, quando eu fui pensar na página, eu falei, dentro de um abraço. É isso. Porque era aquele momento que eu tava vivendo, sabe? Do acolher, assim, de me acolher também, E aí ficou, dentro de um abraço. Que é um nome lindo, né? Que é um nome lindo, que é um lugar para o qual a gente deve voltar todos os dias. Sim. E que na correria do dia a gente não volta. Não volta. Né? A gente às vezes se esquece. Eu passei muitos anos sem voltar para esse lugar também. Por isso que eu falo que terapia é vida, né? Eu também faço terapia. Eu fiquei um tempo sem, mas retomei já tem vários meses de novo. E é esse lugar que a gente pensa assim, poxa, eu preciso me acolher, né? Agora somos adultas, a gente já consegue dar conta de se acolher, até acolher essa criança que a gente tem dentro da gente. Sim. E ainda de criar recursos para isso, que no seu caso criou o recurso da boneca, para ter esse movimento de ter como se abraçar mesmo.
É um se abraçar com um aconcheguinho de uma boneca linda no meio, coisa mais linda. E me Exatamente. conta como está sendo esse processo de criar bonecas, que agora você já criou algumas que não sejam suas, né? Sim, então, Que alguém tenha pedido. Como que foi esse processo para você? eu fiquei um ano. Sair desse universo interior, assim, para contar histórias de outras pessoas. Eu fiquei um ano. A página vai fazer 2 anos agora em setembro. O primeiro ano da Dentro de um Abraço foi todo eu revisitando. Eu no primeiro ano eu não tinha vendido nenhuma boneca. Eram todas as bonecas onde eu fui revisitando, sabe? E conforme Sim. eu fui compartilhando isso aqui, essas minhas descobertas, esse momento que eu estava vivendo, eu comecei a receber muito pedido. Ai, faz. Naquele momento eu achava que não era a hora, porque eu estava muito imersa, eu estava compreendendo tudo que representava para mim. E aí, essa boneca, aí eu fiz uma boneca que foi assim, foi no momento que eu estava recebendo muito pedido mesmo, assim, para fazer a boneca e colocar para vender. E aí eu fiz uma boneca escutando o coração. E aí Ai, aquela linda. eu fiz essa boneca escutando o coração e ela estava dizendo para mim que aquele não era o momento de fazer aquilo. Mas aquela boneca, ela não tinha um destino. Era só o momento em que eu falava assim, não, eu vou escutar meu coração, não é hora de eu vender as bonecas. E aí eu fiz a boneca porque eu estava sentindo que era eu escutar meu coração, embora tivesse tanta gente solicitando que aquele não era o momento. Fiz essa boneca e ela ficou guardadinha. E aí eu fiz uma outra que eu não tinha planos de fazer, que foi essa que você falou, a do barco. Foi a minha primeira venda. Essa boneca que você comentou. Ah, foi? Foi a minha primeira venda. Eu fiz a boneca, eu senti assim, uma vontade muito... Assim, eu fui deitar e aí me veio um pensamento sobre a gente ser a capitã do nosso navio, sabe? E eu fiz a boneca. E aí, quando eu lembro que eu pensei na boneca à noite, e ficou esse pensamento, e foi a boneca mais rápida que eu fiz na minha vida. Eu levantei de madrugada, 5 horas da manhã. Ela estava pronta na sua cabeça, assim, no pensamento já estava. E o fazer dela também foi muito rápido, porque veio assim, aí eu comecei a fazer, e eu precisava ver aquela boneca pronta logo, sabe? Assim, concluir aquilo que eu estava sentindo. E quando eu coloquei a boneca, foi assim, questão de, sei lá, gente, poucos minutos, eu recebi uma mensagem tão assim, que eu falei, meu Deus, essa boneca que não era para nascer, que assim, que não tinha planos para ela, era para essa pessoa. Ela tem uma pessoa, né? Ela tem para onde ir. É. É muito louco isso. Nessa hora, eu entendi que a Dentro de um Abraço já não era mais sobre a minha história mais. Sabe? Foi nesse momento, foi com essa pessoa, com a Camila, que caiu a ficha para mim. Não era mais só sobre mim. Enquanto eu estava contando a minha história, eu também estava contando, né, as minhas histórias, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu também estava falando do outro. Aí não teve como fugir, sabe? Falei, não, ficou tipo assim, não era mais sobre mim só. Aí foi quando eu decidi fazer uma coleção e colocar no site, lançar o site, foi em agosto do ano passado. E vendeu todas. Elas esgotaram em horas, assim, muito rápido. Horas. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. E é um transbordar, né? Esse processo, né, quando você fala assim, não é mais só sobre mim. Porque começou assim com você e precisava ser dessa forma. Sim. Mas chega uma hora que você já foi sendo preenchida por aquele trabalho e aquilo foi... E não esgotou, em algum momento talvez você sinta a necessidade de fazer uma boneca contando uma outra fase da sua história, que a nossa história é contínua, sim, né? Mas você começa a se conectar com outras pessoas, assim, começa a ver que aquilo já ganhou uma outra dimensão. Eu acho que eu gosto muito de escrever. E aí eu já vivi um processo muito de escrever, e eu escrevi para mim mesma, porque eu sempre escrevi diário, desde muito nova, desde que eu comecei a escrever eu tenho diário, aquele com cadeadinho, que guardava, e não tinha segredo algum, mas para mim eram os meus segredos, né? E às vezes eu fazia... É lindo! E eu fazia orações às vezes, as minhas orações para Deus eram escritas, assim, e fechadas e tal, e era muito bonito isso. E aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu preciso compartilhar isso. Já não era mais só para mim. Eu comecei a falar assim, deixa eu mandar. E eu mandava para um amigo e outro algum texto.
E aí começou, na época não existia rede social, não existia nem blog. E aí eu comecei a compartilhar por e-mail. E aquilo foi ganhando uma dimensão tão imensa, assim, porque aí eu mandava para você que você te falava assim, nossa, a minha amiga precisa ver isso. Aí ela pode entrar no grupo, e existia um grupo de e-mail que eu tinha que mandar, eu escrevia diariamente, era devaneio do dia, então era diário mesmo. Todos os dias de manhã, eu entrava na faculdade, antes de ir para a sala, eu ia para o laboratório de informática, escrevia e mandava um e-mail. E durante o dia eu recebia muitos retornos de gente que eu nem conhecia, que falava assim, eu precisava ouvir isso hoje. E é o que você fala, assim, o que veio da boneca é às vezes o que me vem hoje com marca, e essa semana mesmo eu recebi um retorno desse, mas assim, com coisas que a gente faz do nosso trabalho e da nossa essência, do hobby, né? Do que a gente gosta mesmo, e que de repente se conecta tanto com alguém, ganha uma dimensão muito maior do que a gente imaginou, né? E eu acho que as suas bonecas são isso, foi ganhando uma dimensão e uma vida que era além da sua vida, né? Ela tocava a vida de outras pessoas. E outras pessoas sentiam. Então, assim, a riqueza disso é muito grande, porque deixa de ser somente uma boneca, né? Agora não é só mais sobre bonecas que você faz. É sobre história, é sobre afeto, é sobre pessoas, né? Especialmente mulheres, mas não que nada impeça de um homem querer uma boneca. E, Sim. né, e vinha um rapazinho nessa história, mas assim, é muito desse universo de que nós, mulheres, e eu acho que hoje o que eu percebo, e o meu trabalho é mais voltado para mulheres até por conta disso, eu vejo o quanto estamos desconectadas desse feminino também, né, Leila? E a gente fica, às vezes, muito nesse automático, nessa correria e no cansaço mesmo dessas funções, que a gente se desconecta dessa coisa de quem a gente era lá atrás, quando eu era pequena, né? Que brincava de boneca, que nenhum dos seus vídeos, quando você voltou para entregar as bonecas, que você foi para o quintal e lembrou de comer fruto debaixo do pé. Então, assim, momentos que a gente já viveu e que faziam muito bem para a gente, e que hoje, como adulta, a gente acha que tem que guardar numa caixinha, colocar debaixo do tapete e falar, não, não olhe para isso mais, porque agora eu não posso olhar. Pode, a gente pode olhar. Talvez a gente não tenha o mesmo tempo e disposição para fazer isso por muito tempo como a gente fez. Uhum. Porque agora a gente tem autorresponsabilidade, a gente sabe das nossas obrigações. Mas nada impede da gente ir lá visitar esses lugares. Quando a gente estiver pronta, assim, para ir lá em um, depois vai no outro, né? E sentir esse lugar, que é o nosso lugar. Eu acho que você se encontrou nesse processo, né? Você Total. pode falar que esse é o seu lugar. Esse é o meu lugar no mundo, sabe? Eu me É, encontrei. Eu me encontrei. A arte manual ela tem muito disso, né? A fazer bonecas de pano. Ela não tem como você fazer a boneca de pano e não ativar o seu eu feminino, né? Que é tudo muito delicado, é não. tudo muito né, brincadeira, as brincadeiras de menina, assim. Então, É, voltar para esse ponto, assim, encontrar isso na minha vida, fez esse movimento natural, porque eu também estava nessa fase, assim, de carreira, cuidar dos filhos, da casa, tal, da vida de adulto. E e esse meu lado feminino estava ficando esquecido, porque não tinha tempo para ele, né? O tempo estava sendo todo muito ocupado com os afazeres, né? Porque a gente é multi. E aí é. foi resgatando, sabe? Fui voltando. Eu falo que a minha boneca Aninha, que é a boneca pequenininha, que foi a segunda boneca que eu criei, eu falo que a Aninha me pegou pela mão e me levou, sabe? Fez esse caminho de volta comigo. Vamos lá, lembrar quem que era a Leila, sabe? Aquela É. menina que aí é uma coisa muito gostosa, sabe? Muito gostosa. E porque, ainda mais que no seu caso, assim como eu, a gente é mãe de meninos, né? Então a gente vive num universo muito masculino, Meu assim. universo é universo Que por mais que a poeta. gente que mais que a gente traga leveza para ele, mas se a gente não se conectar com quem a gente é também, a gente acaba se perdendo, não se vendo. Mas além disso, eu acho que esses homens que a gente também está educando para o mundo, eles precisam perceber em nós, né, esse resgate desse feminino, para que eles consigam ver e enxergar a beleza dessa mulher e poder ver que é delicada, que, né, e que pode ser assim, e que tem que ser amada e ser cuidada. Cria esse respeito, né, entre o masculino e o feminino. Sim.
que eu acho que é uma coisa que você, como uma boa mãe, também vive muito isso. Assim, é um desafio no mundo de hoje. Sim. Porque a gente vê tantas atrocidades com mulheres, sejam adultas ou crianças, né? Aqui em Neves teve uma história recente complicada e muito difícil com criança. Então, não sei, a gente vê isso sempre nos jornais, eu até evito ver jornais, não vejo, mas a gente sabe que isso existe, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. Sim. E aí a gente, enquanto mãe, que é o nosso outro lado, que não é o lado profissional, mas é um lado que a gente também cuida com muito amor, é o lado que a gente precisa também de trazer essa docilidade para esses filhos, né? E a gente se torna boa mãe quando a gente se torna antes também essa boa pessoa para a gente mesmo. Sim. Né? Por muito tempo eu acreditei que é a máscara de oxigênio primeiro na gente, né? Exatamente. E a gente fica nesse cuidar do outro e não se cuida muitas vezes. E aí, mesmo que seja uma marca, né, e que agora, dentro de um abraço, virou uma marca, que tem o seu processo, o seu ritmo particular, e aí depois até conta um pouquinho como que se concilia isso, mas existe esse processo que é só seu, assim como todos os negócios têm que ter o seu caminho, o seu processo, mas não pode perder esse olhar de delicadeza, de ser gostoso, de ser prazeroso. Porque a gente passa uma grande parte do tempo se dedicando ao trabalho. Sim. E se a gente se perder por conta dele, ou torná-lo muito desgastante, muito cansativo, né, e muito exaustivo, e aí, o que será de nós, né? E dos nossos, né? Dos nossos filhos, maridos. Porque a gente vai causando, as feridas que a gente não cura, a gente vai causando no outro também. E vai virando sem querer. É o processo natural da vida, né? Que não há culpados e não há vítimas, né? A gente entende que é assim. Mas que também a gente pode olhar com mais amor pra gente também. Sim. Pra gente poder viver essa compaixão com o outro de uma forma mais gostosa. Me conta como que você concilia isso hoje, então. Hoje você continua com o trabalho com moda e agora dentro de um abraço se tornou um negócio. Sim. Né? Me conta um pouquinho desse ritmo do negócio e como que você concilia isso. Até para inspiração para outras mulheres que também vivem esse processo. Sim. No meio do ano passado, então, eu fiz a coleção, lancei no site, né? Estruturei a Dentro de um Abraço como empresa. Passei o primeiro semestre estudando para entender como é que seria essa estrutura. Aí, no segundo semestre, teve o lançamento. E aí eu falei, bom, teve o lançamento assim, né, Polly? Vou fazer para ver se dá certo. E nem posso divulgar muito não, porque, né, não sei. Mas sabe que hoje, olhando, a gente faz isso, eu acho que tem muita barreira que a gente coloca pra gente mesmo, né? Eu tinha todos os sinais... Autossabotagem. Autossabotagem. Tinha todos os sinais de que daria certo. Mas eu fiz e falei, vou fazer pra ver se dá certo, com medo de fracassar, né? Se der errado, eu também já tinha pensado que talvez não ia dar certo mesmo. Exatamente. Tá tudo bem. Vou colocar, mas e o medo? Vou colocar essas bonecas no site se não vender nenhuma. Mas enfim, quando eu decidi que eu faria isso, eu falei, vou fazer, mas vou fazer direito. Né? Então, não é porque é teste que eu vou fazer o teste de qualquer forma. Então, fui estudar, fui buscar pessoas que tinham habilidades que eu não tinha para me ajudar, como, né, estruturar site, criar marca, fazer tudo. Criar logo, fazer essas coisas. Fiz. Aí, vamos fazer para ver se vai dar certo. Se não der, valeu a experiência, né? Porque era o que eu pensava no investimento que eu estava fazendo. Tô colocando dinheiro. Tô colocando dinheiro, mas se não der certo, esse dinheiro vai servir para a experiência que eu tô vivendo. Isso. Fiz tudo certinho e deu certo. Aí, a hora que deu certo, eu falei, e agora? Tipo assim... Caramba, deu certo. Sabe aquela coisa? Aí falei, bom, vou fazer mais um para ter certeza. Totalmente autossabotagem, mas o que bom que não é uma autossabotagem que te paralisou, não. Você ia, mas você ia com medo, mas ia. Libriano, minha filha, Libriano é um trem indeciso. E fica sempre assim, né? Mas bom que você tá indo, tá ótimo. Fiz a segunda coleção. A segunda coleção esgotou mais rápido que a primeira. Eu falei, agora não tem jeito. Não tem jeito. Já fiz os testes que eu tinha que fazer. Até esse tempo todo que eu fiz isso, eu levei
o meu trabalho de CLT junto com a Dentro de um Abraço. Então, eu acordava muito cedo, no período de estudar, muito cedo para estudar e continuar o meu processo, porque eu fui estudando e continuei fazendo as minhas bonecas, que eu chamei de agradecimentos, para agradecer as pessoas que estiveram na minha vida e fazem parte da minha vida. Então eu levantava muito cedo mas fui levando, sabe? Só que chegou um momento que eu falei assim, não consigo, porque era assim realmente virou uma jornada, 2 trabalhos. Ficou cansativo. 2 trabalhos exigindo bastante. E aí nós decidimos, aí eu mudei aí fui conversar com o meu chefe, um querido, um conselheiro da Dentro de um Abraço, é uma equipe muito querida, ele, o filho dele que está agora na empresa. E aí eu fui conversar, falei, não estou dando conta mais dos 2. E aí não precisou eu dizer, ele é tão querido que quando eu disse para ele, eu não dou conta mais dos 2, ele falou, eu sabia disso e eu não posso te pedir para interromper seu processo, que é um processo muito lindo e você está no caminho, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, porque o seu trabalho é importante para mim aqui, tal. E chegamos no acordo de que eu faria uma consultoria, assim. Eu atendo ele uma vez por semana e faço as programações, que a minha função principal lá era a compra. E a compra, ela não acontece todo mês. Diariamente. Ela tem períodos, né? Então, é a cada 2 meses, mais ou menos, que tem um período de 15 dias para fazer a programação. Então, dá para fazer esse trabalho em formato de consultoria, né? Dá para atender bem. E aí a gente achou esse formato. Eu atendo ele para a compra, para a programação das coleções e vou uma vez por semana lá na MCL comer pão de queijo, tomar café. Ah, que delícia! Fazer parte da equipe. Continuar no lugar que me faz tão bem. E aí, de outubro para cá, né? De outubro do ano passado para cá, a MCL, então, continuou na minha vida dessa forma. E aí, a Dentro de um Abraço ocupou um espaço maior. Maior. E aí, você se dedica diariamente? Como é que você se organiza com isso? Diariamente. Com exceção das terças, que eu não produzo, né? Porque as terças eu estou lá, então nas terças é mais aqui o contato com o pessoal, aqui no Instagram. Mas a produção com as bonecas é diariamente. E você faz sozinha? Não, até o começo do ano era sozinha. E aí depois eu fui buscar ajuda, né? Ai, que ótimo. A boneca eu faço, né? Não tem como passar esse processo para ninguém. Até porque se eu entregar isso, não vai deixar de fazer sentido. Vai perder a sua essência. Vai deixar de fazer sentido para mim, entendeu? Vai. Então, eu fui vendo assim o que eu poderia passar. Delegar. E isso também é muito recente. Foi agora de junho para cá. Porque teve um evento... muito novo. É muito novo. A gente fez um encontro presencial para falar de bonecas, de criação. E aí eu precisei encontrar esse meio, sabe? Esse apoio. Então, tem a dona Edna, ela me ajuda assim, eu faço o desenho das roupinhas, como é que eu quero, corto, e aí ela vem para a máquina para costurar as roupinhas que eu já deixei tudo cortadinho para ela. Ai, ótimo. Então, é um braço, mas que continua sendo a essência da boneca toda sua. O desenho dela, o que ela vai ter de elemento, tudo seu. Tudo. E ela faz esse processo de sentar a máquina para fechar os moldes que eu deixei cortado. E a boneca eu faço ela toda porque eu penso, aí sempre vem, né, assim, os empreendedores, os administradores começam a ver, né? Nossa, mas olha aqui, você pode... Aí eu falo, não, esse processo eu não vou entregar. Não abro mão disso. Ele é meu. Eu preciso seguir com ele para eu continuar entendendo e compreendendo as coisas, sabe? Então, o que eu vejo que pode ser compartilhado, assim, delegado, eu delego. E sigo agora com esse olhar, né? Com essa observação. O que mais eu posso, mas com esse cuidado. Sem entregar o que é... né? Sem entregar essa parte que é o que faz sentido para mim. Então, agora que é o que é valioso para você no processo. Exatamente. Então, agora tem esse estado de vigília, sabe, Polly? De não me perder, que foi aquilo que eu comentei com você.
Porque agora o cuidado é esse, é eu não me perder. Porque se a gente começa a olhar muito para fora, você fica cego, assim, por causa que são muitas mesmo, são muitas possibilidades. Tem uma lista de espera que eu não consigo. Eu não Pois é, se consigo. você tiver pressa para atender essa lista, você vai entrar numa coisa de fábrica, Se eu entrar. com um monte de gente costurando e vai perder a essência e a beleza. Exatamente. Não é mais dentro de um abraço dessa. Aí deixa. Acho que travou de novo. Gente, travou para você de novo?